Olá, eu sou a Sol Barbosa e esse é o canal da Sol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. E se não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de ontem, a segunda parte e o final, do que acontece no grande terremoto de Lisboa, mostrando as imagens em vídeo e também trazendo aqui para o Brasil, né, o que aconteceu aqui, como foi estudado, pesquisado, como foi comprovado que aqui no Brasil aconteceu realmente um tsunami no século XVIII, em 1755, depois que aconteceu o terremoto de Lisboa. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Tudo começou, gente, com esse pesquisador aqui, o nome dele é Alberto Veloso. Ele começou a pesquisar os documentos da época, né, as cartas de arcebispos, de militares, né, ali da região do Nordeste, e ele descobriu ali relatos de ondas que chegaram ao Brasil, né, em 1755. Então, ele fala aqui, né, eu não vou passar todo o vídeo, mas ele fala aqui nas cartas, né, então que ele viu da Bahia, do Rio de Janeiro, ó, arcebispo da Bahia, aqui Pernambuco, né, Paraíba, assinada por um militar, Pernambuco, governador de Pernambuco, Pernambuco, governador da Paraíba, Paraíba. Então aqui ele viu nessas cartas, ele leu esses documentos que está acessível, né, a pesquisadores, e ele pôde verificar então que nessas cartas tinham os relatos, né, dessas pessoas falando a respeito desse tsunami que aconteceu no Brasil, né? Então ele no arquivo ultramarino de Lisboa. Então aqui tem um mapa, né, uma carta, diz o seguinte, ó: porque as águas transcenderam os seus limites de modo que assustaram e fizeram fugir os habitantes das praias. E como foi no mesmo dia, parece sem dúvida que esta parte da terra se abalou quando tremeu a outra. Então aqui diz respeito, né? Essa carta de 10 de maio de 1756, quase um ano depois, que foi no dia 1º de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa. Então aqui essa carta, ela é uma referência, um documento, né, que é um registro do que aconteceu aqui no Nordeste brasileiro na época. Então, mais adiante aqui, né, ele fala, ó, conectou o terremoto de Lisboa com o acontecido nas praias da Paraíba, né? Outra carta é de 4 de março de 1756, né? Diz respeito, aqui, deixa eu ver toda ela aqui, né? Vai aparecer aqui. Vamos deixar ali, peraí, só um pouquinho. Retornar só um pouquinho aqui para a gente poder ler aqui, né, acompanhar. Lucena e Tamarandá. Chegou a enchente do terremoto que entrou pela terra dentro, pousa de uma légua. Então aqui estão falando também de duas cidades, né, Lucena e Tamandaré, onde o tsunami chegou também. Há mais uma comprovação. E levou algumas casas de palhoças e que faltam um rapaz e uma mulher. Então aqui eles estão falando a respeito de duas pessoas que desapareceram, né, durante o tsunami. Outra carta de 28 de fevereiro de 1756. Vou deixá-la reproduzir aqui. Vamos ver alguns aqui. Opa, vou voltar um pouquinho aqui. Uma enchente em Tamandaré e Itamaracá, a qual por ser praia deserta não causou mais incômodo
que alguma destruição nas casas de alguns pescadores. Aí não teve vítima, mas algumas casas ficaram, né, destruídas por causa da onda. Mais outra, carta de 12 de maio de 1756. E nela houvera alteração nos mares e chegarão às suas águas, onde nunca se virão, como fora ao cruzeiro da boa viagem, etc. Aí ele fala aqui sobre Pernambuco e Salvador, né? Na Bahia, a respeito também do tsunami. Então tem comprovação em documentos históricos, né, registrados a respeito disso. Outra carta daí, aqui, carta de 12 de maio de 1756, Rio de Janeiro, aí ele coloca 2 pontos de interrogação. Vamos ver aqui, o que é que diz a carta? Passa tão rapidinho ali, vamos ver aqui, vamos fechar. Dói rio se publica o mesmo, do rio se publica o mesmo, e que em certas praias se ouvia um grande ronco, que dera o mar de que os animais, espantados, fugiram sem parar até o mais alto dos montes. É difícil relacionar tais escritos como efeitos do maremoto no Rio de Janeiro. Por isso que ele deixou ali as interrogações, né? Ao chegar já não possuía energia suficiente para agitar o mar tão fortemente. Então, quando chegou ao Rio de Janeiro, já não tinha tanta força, né? Mas deu para entender, né, que chegou aqui até o Rio de Janeiro, aqui já na região sudeste, né? Ultrapassou o nordeste aqui, mais para baixo. Como eu já falei no vídeo anterior, o professor Dourado, ele formou uma equipe onde ele encontrou evidências do evento até 4 quilômetros do litoral nordestino, principalmente em locais com rios e nas proximidades da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Então, o que aconteceu aqui? Uma praia, né, tranquilamente, estava ali, aqui no litoral brasileiro, até a chegada do tsunami, foi arrastando tudo, arrastou os sedimentos do fundo do mar, bem do fundo do mar, para cima aqui, não é? E aí é que ele fez esse estudo, descobriu isso, né, verificou as praias do Nordeste, e chegou a essa conclusão, que esses sedimentos eles foram retirados do fundo do mar por esse tsunami em 1755. E foi nessa praia aqui que foi pesquisada, a praia de Tamandaré, em Pernambuco, e Itamaracá também, mostrando aqui mais, aqui ó, praias lindas, né, em Pernambuco, paradisíacas, né, parece Caribe aqui. Esse é o professor, né, do Centro de Pesquisa e Estudos sobre Desastre da UERJ, professor Dourado, né, que fez toda a pesquisa do solo e descobriu tudo isso. Olá, meu nome é Francisco Dourado, sou geólogo e professor da Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordeno o Laboratório de Pesquisas e Estudos sobre Desastres, o CEPET. Em 2015, conheci o livro do professor Veloso, intitulado Tremeu a Europa e o Brasil também. O livro nos traz o relato histórico documental da chegada de uma grande onda no litoral brasileiro, no dia 1º de novembro de 1755. É óbvio que esse fenômeno estava associado ao grande terremoto de Lisboa. A leitura do livro me deixou intrigado e com uma dúvida. Será que conseguiríamos encontrar uma prova física da chegada desse tsunami ao Brasil? Em 2016, conheci um grupo de pesquisadores portugueses que estudam a fundo os impactos do terremoto de Lisboa. Junto com a professora Mariana Batista e os professores Rachid Omira e Pedro Costa, montamos um plano de como encontrar os vestígios desse tsunami no Brasil. O primeiro passo foi rodar uma simulação matemática do tsunami. Os resultados mostraram que os 3 pontos relatados nos documentos portugueses, Lucena, Pitimbu e Tamandaré, correspondiam aos lugares que na simulação apresentaram grandes ondas chegando ao litoral brasileiro. O próximo passo foi organizar um trabalho de campo na região. Com o apoio logístico do Serviço Geológico do Brasil e junto com o geólogo e amigo Pedro Costa, que veio ao Brasil especificamente para esse trabalho de campo,
rodamos 270 quilômetros do litoral nordestino, entre o Rio Grande do Norte e o sul de Pernambuco. Um desses pontos visitados, na praia de Pontinhas, observamos uma camada de areia grossa, envolta por uma camada de areia mais fina, provavelmente de origem eólica. Essa camada nos chamou a atenção e os resultados confirmaram as nossas expectativas, mostrando que essa camada tinha um comportamento e uma origem bem diferente das outras camadas. Os sedimentos dessa camada tinham uma origem muito mais profunda que o resto da areia da praia e precisavam de muita energia para terem sido depositados ali. Juntando essas evidências, temos a convicção que esses sedimentos estão associados ao tsunami de 1755. Gente, aqui nós vamos dar continuidade àquele vídeo que eu iniciei ontem, né? Vendo a finalização aqui, né, do que aconteceu lá em Portugal. Os fiéis abarrotados em igrejas pouco tempo tiveram de fugir. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas foram esmagadas nos primeiros momentos de terror. O sismo, que durou de 3 a 6 minutos, derrubou até 85% dos edifícios da cidade. Estima-se que a sua magnitude tenha ficado entre 8,5 e 9,5 graus na escala Richter, o maior da história da Europa moderna. As pessoas que sobreviveram, em grande parte, correram e se refugiaram em espaços abertos próximo ao rio Tejo. Mal sabiam eles que haviam acabado de tomar a pior decisão de suas vidas. O enorme terremoto deslocou milhões de metros cúbicos de água, resultando em um tsunami que demorou menos de 40 minutos para chegar em Lisboa, destruindo o porto e toda a parte baixa da cidade, selando o destino de mais de algumas milhares de pessoas. Mas o pior ainda estava por vir. Em nome de uma fé que viria a ser fatal, milhares e milhares de velas iluminavam Lisboa por causa do feriado religioso. E incêndios se iniciaram onde a água do mar não havia chegado. Em pouco tempo, a cidade estava sendo consumida pelas chamas, que dizem ter durado 6 dias. Do dia para a noite, a cidade do Ouro passou a ser um depósito de ossos carbonizados. O mesmo tsunami que devastou a capital portuguesa causou ondas de até 30 metros na região do Algarve, sul do país, e se espalhou pela costa africana, destruindo várias cidades marroquinas e ilhas caribenhas. E o mais surpreendente é que as ondas viajaram por até 800 km por hora, até chegar ao Nordeste brasileiro. Os relatos da altura das ondas variam entre 1 a 6 metros, e o evento causou 2 fatalidades, cerca de 1.000 quilômetros de praias das capitanias de Paraíba, Pernambuco e Bahia foram afetadas pelas ondas. As ondas na maioria das praias não foi alta, mas inundaram até 4 quilômetros distantes da linha da costa, sobretudo em locais com influência de rios. De volta a Portugal, a reconstrução não demorou. Grande parte das obras foi paga com o ouro retirado da Capitania de Minas Gerais, que viu um aumento em seus impostos. Bom, pessoal, então vocês viram que realmente aconteceu aqui um tsunami no Brasil e está comprovado, né, por documentos, comprovado cientificamente que em 1755, quando houve o terremoto lá de Lisboa, né, após algum tempo a onda, né, que formou ali, ela tanto fez um tsunami lá em Lisboa, né, que invadiu ali, que vocês viram, como veio aqui para o Brasil, atingindo até o Nordeste brasileiro ali, possivelmente o Rio de Janeiro. Então, esse vídeo é para informação, é para dizer o que aconteceu, né, para informar o que aconteceu. De maneira nenhuma é um vídeo para assustar ninguém, mas é um vídeo para informar, falar da história, como nós falamos muito aqui em terremoto, dizer que é possível sim acontecer um tsunami no Brasil novamente,
Sim, é possível. Então as pessoas têm que estar alertas, informadas. Ok, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo o vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Namastê.